Olá, eu sou Gabriel, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 16, Autoconhecimento e Mediunidade. Eis o roteiro que vamos seguir. Entender o autoconhecimento como o método de progresso espiritual por excelência, perceber como é que ele se liga à finalidade da faculdade mediúnica, a importância de aplicar a si mesmo as instruções que vêm dos espíritos e, finalmente, a importância de discernir as comunicações mediúnicas. A nossa base está em O Livro dos Espíritos, questão 919, onde Allan Kardec trabalha o conhecimento de si mesmo e ele pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Reparem que Allan Kardec está buscando em um mecanismo que seja aplicável no dia a dia das pessoas, com um objetivo duplo: tanto melhorar a mim mesmo quanto resistir à atração do mal. E os espíritos respondem de maneira bem objetiva. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, os espíritos dão essa chave que é uma continuação das tradições filosóficas já da Grécia clássica. É o conhecimento de mim mesmo a ferramenta principal para promover a melhoria pessoal. Na sequência, inclusive, dessa questão, o Espírito Santo Agostinho vem narrar a sua própria experiência quando esteve encarnado. Toda noite ele fazia um exame da sua própria consciência, passava em vista tudo o que ele tinha feito ou deixado de fazer, os motivos, as intenções, os pontos que ele poderia melhorar, onde que ele deveria se corrigir e por aí vai. O que os Espíritos deixam claro é: o autoconhecimento é a principal ferramenta para que a gente progrida espiritualmente, porque nos fornece o entendimento a nosso próprio respeito, dando as indicações onde que nós devemos atuar e como nós devemos fazê-lo. É um processo que vai nos ocupar ao longo de vários anos, provavelmente dessa encarnação e das seguintes. Esse autoexame está conectado com o exercício da mediunidade. Vejamos um trecho de Allan Kardec. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do verdadeiro e do falso. E aí, naturalmente, teremos problema. Como nós somos ainda muito orgulhosos, né, a gente tende a acreditar que a nossa opinião, o nosso ponto de vista, os nossos conhecimentos são o que há de melhor, estão no top, sabe, acima de todos os outros e de todas as pessoas. Então a gente precisa ponderar isso melhor, né, baixar a bola, como se diz. E aqui entra o problema que muitos médiuns vão relatar, que é absolutamente natural, esperado até no exercício mediúnico, que é muitas vezes a confusão entre fazer a distinção. Será que esse conteúdo é efetivamente meu? Será que ele tem origem em outro espírito? E aí, bom, o autoconhecimento já ajuda nessa distinção. Porque quanto mais eu conheço a meu próprio respeito, sabendo que vai no meu mundo íntimo, quais são os meus pensamentos mais característicos, quais são os sentimentos, quais são os estados mentais que são mais comuns da minha personalidade atualmente. Então, se eu tenho conhecimento mais aguçado a meu próprio respeito, naturalmente fica mais fácil eu fazer a distinção para conteúdos, impressões, ideias que venham de uma origem externa. E nesse caso da mediunidade, que venham dos espíritos. Então, o julgar-se aqui está colocado no sentido de fazer essa análise, de fazer essa crítica, não no sentido condenatório da palavra. Quanto mais eu conheço a meu próprio respeito, então mais elementos eu tenho para conseguir fazer a distinção para conteúdos que venham dos espíritos. À medida, então, que a gente está empenhado no exercício da faculdade mediúnica, dependendo se eu sou uma pessoa séria, devotada, compromissada nesse trabalho, eu vou eleger, então, uma assembleia espiritual que vai me acompanhar, me dando suporte ou me incentivando em comportamentos inadequados. Essa assistência espiritual está vinculada a como eu exerço a minha faculdade mediúnica. E Allan Kardec faz essa observação. Este dom de Deus, a faculdade mediúnica, não é concedida ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então, o objetivo duplo do exercício da mediunidade, para que o sujeito se melhore
e para que ele transmita conteúdos instrutivos que sirvam de alimento espiritual para as outras pessoas. Mas ora, né, se está falando em melhora espiritual, melhorar a mim mesmo necessariamente vai se conectar ao autoconhecimento, que é a base, é o nosso primeiro slide, o tempo todo a gente vai estar fazendo referência a ele. Então, percebem? Primeira e principal finalidade do exercício mediúnico, que o médium melhore a si mesmo. Não é para ele dar vazão às suas ambições. Se o médium está conectado, está vivenciando a sua faculdade mediúnica nesse sentido superior, de buscar melhorar a si mesmo nesse intercâmbio, então ele vai ter uma assistência espiritual boa, de espíritos superiores. Do contrário, os bons espíritos o abandonam. E aí ele vai selecionar espíritos levianos para que estejam junto dele na vivência das suas faculdades mediúnicas. Os bons espíritos vão acompanhar aqueles médiuns que estejam empenhados num exercício que traga essa melhoria, esse autoconhecimento. Allan Kardec faz uma observação curiosa, porque, e aqui ele se refere aos médiuns de psicografia, os médiuns escreventes, porque é o que ele trabalhou com muito mais frequência, e ele repara numa situação e ele coloca isso numa entrevista com os espíritos. Se observa algumas vezes que os médiuns vão repetir certos assuntos. Então, médiuns que vão, por exemplo, falar várias vezes sobre orgulho em suas comunicações, ou sobre caridade, ou sobre humildade, ou sobre, enfim, qualquer outro assunto. E aí, Kardec, reparando isso, fica curioso. Bom, por que está acontecendo isso? Qual é a finalidade de estar se repetindo um assunto nessas comunicações? E os espíritos vão responder assim: esclarecê-lo sobre o assunto, e frequentemente repetido, né, ou corrigi-los de certos defeitos. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Qualquer um de nós que esteja empenhado na atividade educativa, de filhos, agregados, sobrinhos ou profissionalmente, a gente sabe disso. A repetição é um ponto constituinte desse processo educativo. Então, já está aí uma primeira justificativa. Mas eles vêm dizer, olha, repetimos o que a gente quer esclarecer, então vai esmiuçando, vai desenvolvendo o assunto. E também existe um outro motivo, corrigi-los de certos defeitos. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Em palestras, às vezes, rola isso, né? Esse assunto aqui é tão importante, esse ou aquele tópico, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, sou eu que estou ali, sou eu mesmo que tenho que ouvir. Se o Espírito está repetindo para mim sobre orgulho, sou eu mesmo que tenho que parar para pensar sobre isso. Os espíritos muitas vezes vão falar assim de maneira a deixar que a gente faça apropriação, que eles são elegantes, né? Para não nos colocar em constrangimento. Então, repetem o assunto para que a gente ligue ali o alerta. Bom, o que eu posso aprender dessa repetição? Kardec observa uma outra situação que é aparentemente uma contradição. Existem alguns médiuns que têm boas qualidades morais, são sérios, são empenhados, são dedicados, então fazem o esforço para angariar essa boa assistência espiritual, mas ainda assim, algumas vezes vão transmitir respostas que são falsas ou até mesmo grosseiras. Como explicar essa aparente contradição? E aí eles vêm dizer o seguinte, olha que interessante essa resposta. Conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque às vezes ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Então, duas questões aqui para a gente pensar. Primeiro, né, essa última parte que eles estão falando, né? Muitas vezes os espíritos vão permitir isso acontecer para que o médium fique atento. Quer dizer, o fato dele ter uma boa assistência espiritual não quer dizer que ele deva abandonar o exame das comunicações que ele recebe. Tudo bem. E para nós aqui, de modo particular, o processo de autoconhecimento, ele é longo, ele é processual, né? A palavra está aí dizendo. Ele vai acontecendo. Todos nós temos um lado inadequado, temos as nossas sombras. Então, existem elementos inadequados ou menos felizes, menos desenvolvidos espiritualmente em nós, que não estão assim tão evidentes. E que na comunicação entre os encarnados é mais fácil a gente dar o verniz social e aquilo não ficar explícito para os outros. Então, aquilo pode estar em mim, mas eu posso não ser vicioso, conforme o Espírito diz aqui.
não quer dizer que isso não exista dentro de mim. Então, algumas vezes essas comunicações vão dialogar com essa parte inadequada, que às vezes não está bem aceita, não está bem revelada para nós, mas que ainda existe e que nessas ocasiões fica mais patente. Kardec, então, segue na sua entrevista com os espíritos e pergunta assim: será que existe algum médium que a gente poderia chamar de perfeito? E os espíritos dão uma negativa de cara para ele. Não, esperar um médium perfeito é uma ilusão, é o impossível. No estado evolutivo que nós estamos, somos marcados por uma série de imperfeições, então é demais isso. Abandona essa ideia. E vem dizer o seguinte, complementando o raciocínio. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Interessantíssima essa resposta. Kardec lida com os médiuns de modo objetivo e realista, sem pieguismos. Isso é muito importante para nós. Bom médium é aquele que vai errar menos vezes. Todo médium vai cometer uma série de erros. Todos os médios. Para nós, o Brasil é fundamental porque desenvolvemos uma cultura aqui de mediunidade de assinatura, de idolatria mediúnica, de médiuns gurus que falam do alfinete ao foguete. E nós temos esse comportamento aqui no Brasil de atribuir uma autoridade inquestionável a médiuns. Isso está errado. Isso viola as orientações de Allan Kardec. Os bons médiuns são aqueles que erram menos. Por isso são mais comedidos, têm mais noção, né, das suas possibilidades, das suas limitações. Significa que eles são humildes. Grande exemplo disso é a Dona Ivone do Amaral Pereira. Repetidas vezes comentei sobre ela nesse curso. Médium mais ponderado, tem a noção dos seus limites e das suas possibilidades. Todo médium vai cometer os seus erros. Pode pesquisar aí, que a gente vai encontrar em todos eles, mesmo os mais famosos. Não quer dizer nada, apenas são mais famosos, têm os seus erros também. Kardec fica curioso com uma outra situação. Então, uma outra contradição que ele percebe é o seguinte, tá? Tem ali um médium sério, dedicado, utilizando a faculdade mediúnica para melhorar-se, entregando boas comunicações são instrutivas para os seus irmãos, mas ainda assim, algumas vezes ele vai transmitir falsas comunicações. Será que por que os bons espíritos permitem que isso aconteça? Será que eles vão abandonar? Quer dizer, o que está acontecendo? Kardec quer saber. E parte da resposta é essa. Para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso, são avisos para que não se considere infalível e não se torne orgulhoso. Médium que acha ruim de ser questionado, a gente tem que aumentar a dúvida sobre ele, porque isso é sinal de orgulho. Toda comunicação mediúnica tem que ser examinada. E algumas vezes, em bons médiuns, isso vai acontecer, né, a fim de que ele aprenda a fazer o discernimento. Então, os espíritos nos tutelam, minha gente, de uma maneira muito interessante. Eles não nos tutelam no sentido infantilizador, nos retirando das experiências, nos poupando certas dificuldades, mas nos permitindo, nos acompanhar nas dificuldades, para que a gente as enfrente e assuma a autonomia a respeito da nossa vida e do exercício da mediunidade. Como aprender a fazer crítica? Eu tenho que receber todo tipo de comunicação. Então, eu vou fazer a distinção entre uma comunicação que é mais aprofundada do que outra, que é mais superficial, uma que não tem valor, a outra que está bem consolidada ali na sua argumentação. Então, os espíritos vão permitir essas falsas comunicações em médios que são dedicados para que eles exerçam sua capacidade de fazer a distinção. Allan Kardec vai encerrar o Livro dos Médiuns pensando sobre os grandes objetivos da doutrina espírita, que aqui estou me apropriando para o exercício da mediunidade em si. Quais são os objetivos providenciais da doutrina espírita? Quer dizer, transformação da humanidade, melhoria do homem. Mas isso não implica em dizer necessariamente que só o contato com a doutrina espírita já garante isso. Depende de como eu crio um vínculo com a filosofia espírita. E é o que ele está dizendo nesse trecho. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? Poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos
e a humanidade ficar estacionária. Vejam, então a questão não é de multiplicar somente os fenômenos mediúnicos. Vamos supor que toda a humanidade passasse a acreditar nos espíritos e a fazer intercâmbio mediúnico. Isso é algo suficiente para garantir que nós vamos melhorar? Não, não é. Porque eu posso me comunicar com os espíritos de maneira leviana. Só vai ter alguma validade, algum proveito, será frutuoso esse intercâmbio com os espíritos, desde que essa crença vá produzindo melhoria nas criaturas. Então, se eu, no exercício mediúnico, ou participando das reuniões mediúnicas, porque há outros papéis, discutimos isso na aula sobre reunião mediúnica, se esse contato com a mediunidade vai gerando em mim elementos de transformação para melhor, então eu estou cumprindo o objetivo providencial desse intercâmbio mediúnico. Do contrário, é apenas mais uma atividade no modo automático, mecânico, sem envolvimento, sem consequências morais que eu estou fazendo. E para que eu me transforme para melhor, o exercício mediúnico precisa ser uma ferramenta de autoconhecimento. Agora eu pego o livro Diálogo com as Sombras, logo na introdução, é do Hermínio Corrêa de Miranda, e para mim é o melhor livro sobre reuniões mediúnicas jamais escrito, que eu indico fortemente. E ele fala desses dramas nas sessões mediúnicas, que são as histórias que os espíritos nos contam, as experiências que partilham conosco, falando dos seus sofrimentos, da sua vida no mundo espiritual, de como estão se adaptando mais ou menos bem, de como entendem ou não o que está acontecendo com eles, e diz o seguinte: aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou seu tempo na busca ansiosa das ilusões mundanas, a inutilidade das posições humanas, etc. À medida que a gente observa o relato dos espíritos, nós aprendemos com isso. Então, o intercâmbio mediúnico ele é instrutivo, tanto quanto os espíritos superiores vêm até nós passando mensagens, falando sobre um tema moral, dissertando um aspecto filosófico, etc. Mas todas as comunicações são instrutivas para nós quando estamos no ambiente sério, quando estamos num comportamento sério naquele fenômeno mediúnico. Porque à medida que a gente observa o que está acontecendo na vida desses espíritos, a gente tem ferramentas para pensar na nossa própria existência. Olha, esse espírito está num drama existencial no mundo espiritual porque você pegou as ilusões, achou que o objetivo da vida era ficar juntando dinheiro, passou por cima da ética, destruiu a própria família, tudo isso para ter dinheiro e agora ele está sofrendo no mundo espiritual. Esse indivíduo se agarrou à beleza do corpo físico, agora não sabe o que fazer, sofre no mundo espiritual. Esse indivíduo acha que é diferenciado porque ele tem dinheiro, porque ele foi político, porque foi empresário, isso, aquilo, outro, e agora no mundo espiritual nada disso vale, é inútil. E a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Como que eu estou vivendo as minhas experiências? Será que eu posso estar numa situação semelhante? Será que a mágoa, o rancor que eu guardo pode me levar a ser um indivíduo vingativo igual esse que eu estou conversando aqui? E por aí vai. A gente aprende muito nesse contato com os espíritos. E Allan Kardec, finalmente, discutindo mais algumas características sobre aquilo que a gente pode chamar de um bom médium, faz essas considerações. O bom médium tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. Não sendo senão instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal. Já discutimos o que significa ser um instrumento passivo na aula sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Tudo bem, não faz sentido eu ficar orgulhoso por algum conteúdo que não tem origem em mim mesmo. Antes mesmo até discutir o problema do orgulho. O mérito pertence aos espíritos, né? O conteúdo, se vier um conteúdo nobre, elevado, etc., bom, ele tem origem no espírito, não em mim. Então, não é mérito meu, né? O meu papel ali é de ser um bom intermediário, sério, dedicado, devotado, para me colocar em condições de receber aquele conteúdo. Mas origem nos espíritos. Não faz sentido eu achar que tem um mérito por causa disso. Segundo, achar que tem mérito por receber esse tipo de comunicação. Tem que alimentar uma desconfiança, é um modo mineiro de viver aqui, bem aplicado ao exercício mediúnico. Isso tem mais a ver com a generosidade dos espíritos, que percebem o esforço do médium,
percebe a sua dedicação e a sua disciplina, entendem que aquele médio, então, está ali numa continuidade, ele se coloca nas condições favoráveis para receber, então. Então, é uma generosidade dos espíritos que utiliza dos médios para transmitir esses conhecimentos superiores, que serve de incentivo para que o médium queira crescer, aprimorar-se, queira conhecer a si mesmo para gerar essas transformações e aí progredir e alcançar essa mesma condição feliz também. Esse é o conteúdo da nossa aula, que encerra também o nosso curso. Agradeço a você que me acompanhou ao longo dessa trajetória. Fique com Deus!